para o segundo ano do Colégio Emaús. Mas antes vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por mais esta aula e te pedimos para que o Senhor nos conduza nesse momento. Agradeço também pela vida de cada aluno que está me assistindo nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos fazer a nossa chamada. Alexandre Miranda, Breno Vitalino, Daniel Nizer, Davi Lobato, João Antônio, Maria Eduarda, Pedro Augusto, Pedro Lucas e Sofia Ribeiro. Todos prontos para a nossa videoaula? Então vamos lá! Vamos começar com a correção das últimas atividades de ciências. Número 1. Escreva o nome de 3 produtos citados durante a aula. Então, durante a aula passada, eu citei vários produtos e vocês deveriam escolher 3 para colocar aí. Eu coloquei creme dental, sal de frutas e água mineral. Número 2. Escreva o nome de 3 substâncias químicas citadas durante a aula. Então, as substâncias químicas, elas são diferentes dos produtos, né? Porque as substâncias químicas, elas fazem parte do produto, né? O produto contém várias substâncias químicas. Então, eu coloquei alguns exemplos das substâncias que eu falei, que eu citei na nossa última aula. Coloquei o bicarbonato de sódio, o gás carbônico e o cloreto de sódio. 3. Complete a tabela. Que substâncias existem nos produtos? Então, deixei uma tabela para vocês completarem. Coloquei 3 produtos nessa tabela, que foi o sal de cozinha, o sal de frutas e a água mineral. E vocês deveriam escolher uma das substâncias que existe neste produto e colocar aí. No sal de cozinha, eu coloquei o cloreto de sódio. No sal de frutas, o bicarbonato de sódio. E na água mineral, o cloreto de potássio. 4. Quando lemos as embalagens dos produtos que costumamos usar, descobrimos quais substâncias eles possuem. Escolha 3 produtos que você usa e escreva quais são as substâncias que contém neles. Então, essa resposta também é pessoal. Cada um escolheu um produto diferente. Mas eu vou passar algumas orientações caso você tenha tido dificuldade para fazer essa atividade, tá bom? Todos os produtos que nós consumimos, eles têm um rótulo, que são aquelas letrinhas pequenas que ficam no produto. Normalmente, atrás do produto existe uma parte que se chama composição. Se for um produto de limpeza, vai estar escrito composição. E nessa parte é onde está escrito todas as substâncias que contém naquele produto. Se o produto que você pegou foi um alimento, provavelmente vai estar escrito ingredientes no lugar de composição, combinado? Número 5. Agora escreva um texto contando o que aconteceu com o açúcar que foi utilizado para fazer a calda de caramelo. Então, nessa questão, foi a continuação da história do Paulo, né, que o pai dele fez uma calda de caramelo para os amigos dele e passou por um processo, né, para que essa calda pudesse ficar pronta. E vocês deveriam fazer um texto contando o que aconteceu, né? E também o texto é uma resposta pessoal, cada um fez o seu texto, mas o mais importante é que tenham as seguintes informações, né? Que o açúcar, olha como ele está no início, né? Está no seu estado sólido, ele está branco. Na segunda imagem, ele já está fervendo ali um pouco mais escuro, com uma textura diferente. E no final, como que ele fica? Ele fica pastoso, ele fica mais escuro. Ele passou por quê? Por uma reação química. E nós vamos continuar falando justamente sobre esse assunto na nossa aula de hoje. Quando o pai de Paulo preparou a calda de caramelo, com a queima do açúcar ocorreu uma reação química. Olha só como que se transformou o açúcar do início no caramelo no final. Essa queima do açúcar provocou uma reação química, uma transformação química.
Lá na nossa aula passada, quando nós fizemos a experiência do bicarbonato entrando em contato com o limão, com a limonada, né? Ou sal de frutas ou fermento químico, também ocorreu uma reação química, como nós vimos na nossa aula, né? Agora, quando a água é transformada em gelo, ocorre uma reação química? O que você acha? Você acha que é uma reação química ou não? Resposta é não, pois o que ocorre é uma transformação do estado físico da água. Então, não há uma transformação química, uma reação química. E a melhor forma da gente pensar por que não é o seguinte: vamos comparar. O gelo, se ele for derretido, ele se transforma em água novamente. E se a gente põe a mesma água no congelador, ela vira gelo novamente, não é? E se a gente tira? Derrete e vira água de novo no seu estado líquido. Porém, com o açúcar, o que acontece? Se a gente queima ele, transforma em caramelo, tem como o caramelo voltar a ser açúcar? Não. E lá as nossas bolhas de gás que nós fizemos na nossa experiência? Tem como reverter o processo? Tem como depois separar para que as bolhas não existam mais? Não. Uma reação química é irreversível, ou seja, não tem como voltar atrás. Diferente de uma transformação de estado físico da água, que sempre tem como congelar, descongelar. Então, o gelo, a transformação que existe da água, dos estados físicos da água, não é uma transformação química, tá bom? E as reações químicas que nós estudamos até aqui, elas ocorreram rapidamente, não foi? Quando nós colocamos lá o sal de frutas na água, aconteceu rapidamente, várias bolhas começaram a surgir. Nós chamamos isso de uma reação rápida, né? Uma transformação química rápida. Porém, existem reações que acontecem de maneira lenta. Você sabia que existem transformações químicas que não são assim tão rápidas? Por exemplo, observem essa imagem. São alguns pregos. Depois de um tempo, esses pregos ficaram dessa forma. Você sabe o que aconteceu aí? Se você respondeu ferrugem, você acertou, porque os pregos enferrujaram, né? Mas como será que acontece? Vamos descobrir. O enferrujamento é uma reação química lenta, provocada pelo oxigênio. O oxigênio é um gás e ele está no ar que nós respiramos. Então, quando o oxigênio entra em contato com a superfície aí do prego, ou o exemplo que eu coloquei aí agora, uma corrente, né? O que acontece? Essa transformação química, surge uma nova substância que é a ferrugem. Esse processo de enferrujamento também é chamado de oxidação. Para evitar a ferrugem, as pessoas costumam cobrir com tinta os objetos feitos de ferro. A tinta funciona como uma camada protetora que impede o contato da peça que contém ferro com o oxigênio do ar. Então, pessoal, quando o ferro entra em contato com o oxigênio, ocorre o enferrujamento. Mas se existe uma tinta ali por cima, ela vai proteger aquela peça e ela não vai enferrujar, a não ser que com o tempo essa tinta também se desgaste, né? Aí o ferro volta a ter acesso, contato com o oxigênio do ar. E quando esse ferro ele é exposto à água, então esse processo de enferrujamento ocorre de maneira mais rápida ainda. Existem outras formas, outras reações químicas que ocorrem de forma lenta, como, por exemplo, a fermentação da uva, que também é uma transformação química lenta. Nela, o açúcar da fruta, da uva, é transformado em álcool. Então, esse álcool, né, que existe no vinho, por exemplo,
ele é produzido a partir dessa transformação química, onde o açúcar é transformado em álcool. Querem ver um outro exemplo de uma reação química lenta que vocês já conhecem? A decomposição dos materiais em solo também é uma transformação química lenta. Vocês lembram que nós vimos que quando nós descartamos os materiais, esses materiais vão para o solo, o que acontece? Eles vão se decompondo, se dividindo, não é mesmo? Essa decomposição, ela também é uma transformação química. Chegamos agora nas atividades de hoje. Então, atenção aí, pega seu lápis, a sua borracha e vamos lá. Número 1. Observe as imagens do que aconteceu com os objetos depois de um tempo. Então, vamos imaginar, tínhamos esse lápis aí. Passou alguns meses e esse lápis ficou dessa forma, ok? Agora vamos para o próximo. Tínhamos uma borracha, passou-se um tempo e essa borracha ficou dessa forma. Agora temos um clipe e passaram-se alguns meses. E esse clipe ficou dessa forma. Observem bem, que eu vou passar para a próxima página. Tínhamos essa régua aí, ó. Passou algum tempo e ela ficou dessa forma. E agora temos um apontador e esse apontador ficou dessa forma depois de algum tempo. Número 2. O que aconteceu com os objetos depois de algum tempo? Então, se for preciso, você volta o vídeo, tá? Observa e você vai explicar o que aconteceu com esses objetos, tá bom? Você vai escrever aí uma resposta dizendo o que aconteceu com esses objetos. 3. Faça uma lista dos objetos que enferrujam e dos objetos que não enferrujam. Essa pergunta número 3 está relacionada com os objetos que eu acabei de mostrar para vocês. Não precisa de ser objetos fora desses que eu citei, tá bom? Então, vocês vão fazer aí no caderno, né? De um lado, objetos que enferrujam e fazer uma lista. E do outro lado, objetos que não enferrujam e fazer outra lista, tá bom? Número 4. Vamos analisar de que são feitos alguns objetos que enferrujam e alguns objetos que não enferrujam. Complete as tabelas a seguir. Então, vocês vão desenhar no caderno de vocês essa tabela aí primeiro, tá? Objetos que enferrujam. E tem aí vários deles: prego, chave, clipe de papel e fivela de cabelo. Então, vocês vão escrever de que esses objetos são feitos. O material é de plástico, é de ferro, é de quê? Você vai escrever nessa tabela, tá bom? Depois, vocês vão fazer uma outra tabela com objetos que não enferrujam. Lápis, caneta, elástico e lente de óculos. E da mesma forma, você vai escrever o material de que esses materiais são feitos. Número 5. Finalmente, associe o material de que é feito um objeto com o fato de ficar ou não enferrujado. Então, vocês vão fazer uma terceira tabela e a primeira parte dela é objetos feitos de ferro, plástico, madeira, acrílico, latão e borracha. E aí, vocês vão colocar na segunda coluna se enferrujam e na terceira se não enferrujam. Como que vocês vão completar essa tabela? Vocês vão fazer um X. O ferro enferruja ou não? Se ele enferruja, você vai pôr um X aqui. Se ele não enferruja, você vai colocar um X aqui, combinado? E assim por diante. 6. Nas últimas aulas, aprendemos sobre transformações químicas. Pesquise algum experimento onde ocorra uma transformação química. Realize esse experimento, grave um vídeo e envie para a escola.
Então, vocês vão pesquisar aí. Quando vocês pesquisarem, vocês vão perceber que existem vários experimentos legais que vocês podem fazer na casa de vocês, em que ocorrem transformações químicas. Então, vocês vão escolher um bem legal aí, vão fazer, gravar um vídeo e mandar pra gente aqui na escola, tá bom? Eu vou passar aqui nas nossas próximas videoaulas. Antes de finalizar essa aula, eu quero deixar só um recadinho para vocês. Nós falamos sobre o processo de enferrujamento, não foi? E existe um grande perigo aí, tá bom? Às vezes, algumas pessoas pisam em pregos enferrujados, até mesmo grampo, né, de grampeador. E nós precisamos ter muito cuidado, porque essa perfuração que ocorre, ela pode levar a uma infecção, né, chamada tétano. É uma infecção bacteriana, possivelmente fatal, significa que ela pode até levar à morte. Ela afeta os nervos. Existe uma vacina que é eficaz na prevenção da infecção. Essa infecção ela não tem cura. Então, por isso que é muito importante estar em dia aí com a vacinação de tétano, tá bom? Porque se acontecer algum acidente, você por um acaso pisar em algum objeto enferrujado, você está protegido. E mesmo que você tenha tomado a vacina, se acontecer, é bom você lavar essa área com água e sabão. Procure um adulto, tá bom? E se for necessário, até mesmo um médico, combinado? Isso é muito sério, precisamos ter cuidado. Essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, que esteja tudo legal por aí. Um beijo e lembrem-se, juntos no caminho certo.